Josué é o sexto livro do Velho Testamento e, em inglês, parece ser uma continuação do quinto. Temos os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E a história termina no final de Deuteronômio com a morte de Moisés. E aparentemente Josué dá continuidade à história exatamente no mesmo ponto. E Josué, o sucessor de Moisés, assume a liderança do povo de Deus. Então, o que é diferente? E por que esse livro não é lido anualmente na sinagoga, a exemplo de Deuteronômio? Sabem, porque na nossa Bíblia não há nenhuma diferença, simplesmente continua e parece uma continuação. Mas para o judeu há uma diferença profunda entre Deuteronômio e Josué. Deuteronômio é parte da lei de Moisés, mas Josué não é. É um livro bem diferente. E se realmente parar para pensar, Deuteronômio é cheio do que eu chamo de legislação. É recheado com as leis de Deus. Não se encontra uma lei no livro de Josué, ou em nenhum dos livros subsequentes. Toda a lei do Senhor foi dada ao povo de Israel. Em outras palavras, a base da nação foi estabelecida. Agora veremos como essa Constituição será implementada. Portanto, os primeiros 5 livros da Bíblia formam a Constituição básica do povo de Israel. Esse é o fundamento. E o resto do Antigo Testamento é como tudo isso é implementado. Então, quando você compara o livro de Josué, que é o primeiro livro que não faz parte dos livros da lei, com os primeiros 5 livros da Bíblia, há uma diferença grande. Tentei mostrar isso para vocês. Vejam, os próximos 6 livros são chamados por nós de livros de história. Na próxima palestra que faremos, vou mostrar-lhes que os judeus não chamam esses livros de livro de história, chamam-nos de livro de profecia. Mas a nossa tendência é chamá-los de história, como livros de narrativa. Mas ao ler esses 5 livros e depois esses 6 livros, é fácil observar o contraste entre eles. Essa é a lei, o fundamento, a base do judaísmo. Normalmente, esses primeiros 5 livros são chamados de Torá, que significa instrução. E, basicamente, todos os rabinos judaicos são instruídos desses 5 livros e são lidos uma vez por ano. Mas aqui nós vemos que nas escrituras dos judeus são chamados dos primeiros profetas. Nunca pensamos nesses livros assim. E na próxima palestra nós vamos entender por quê. Aqui temos as promessas de Deus para eles, enquanto aqui temos o cumprimento dessas promessas. Como Deus guardou sua palavra. Aqui Deus diz o que ele vai fazer, aqui ele o faz. E mais uma vez vemos esse tema de graça e gratidão. A graça de Deus é muito clara nos primeiros 5 livros. Nos próximos 6 veremos bastante gratidão, mas não o suficiente. Mas tem bastante. Aqui vemos redenção, aqui vemos justiça. Aqui vemos legislação, na lei de Moisés, mas aqui a aplicação dessa lei na sua vida. E como tudo foi implementado na prática. Aqui temos as promessas de abençoar a obediência, e no livro de Josué, sua obediência é abençoada, porque faz o que Deus lhes manda fazer, e as muralhas de Jericó caem, mesmo que as instruções de Deus pareciam loucura e irrelevantes e inúteis. Mas obedeceram, e Deus os abençoou. E a terra foi dada para eles porque eles obedeceram a Deus. Mas receio que também há outros exemplos nesses livros do contrário, quando foram desobedientes e foram amaldiçoados. E infelizmente, ao passo que Josué nos conta como receberam a terra, o segundo livro de Reis nos conta como a terra foi tirada deles. Aqui temos a história trágica como as promessas de bênçãos se obedecessem e maldições se desobedecessem é contada nesses livros. Aqui vemos como essas promessas vieram a se cumprir. Foram abençoados de início e depois amaldiçoados. E de Josué até o final de Reis é a história muito triste de como conseguiram a terra prometida e depois como a perderam. A maior parte do livro de Josué é um livro de obediência, mas as sementes da desobediência estão ali. Conquistaram Jericó sem problemas, mas a próxima cidade, Ai, foi diferente, porque desobedeceram. Então as sementes já estavam lá que os fizeram perder aquela terra. Mas isso só aconteceu muitos séculos depois, e aí perderam a terra para sempre.
Então aqui a aliança foi estabelecida entre Deus e o povo de Israel, e aqui temos a sua expressão. A aliança foi aplicada nas suas vidas de uma maneira prática. Então, esses primeiros 5 livros são a causa e os próximos 6 livros como o efeito. E podemos explicar tudo o que acontece nesses 6 livros com o que foi dito nos primeiros 5. Então aqui nós entramos num território diferente. Uma parte diferente do Antigo Testamento, que não é muito visível em nossas Bíblias. Não temos nenhuma subdivisão, temos apenas um livro após o outro. Mas espero que observem esse contraste bem nítido. Estamos adentrando algo bem diferente. Agora, uma das grandes perguntas sobre esses livros históricos é: isso realmente aconteceu? E gostaria de mencionar uma tendência dos estudiosos modernos que é muito perigoso. Muitos deles afirmam que a verdade na Bíblia não é histórica e nem científica, mas é uma verdade com valor moral e religiosa. Vou explicar isso para vocês. Muitas pessoas creem que a Bíblia é cheia de verdade, mas que tipo de verdade é? E dizer que é um livro de verdade moral e religiosa, mas não contém necessariamente verdade histórica ou científica, não é uma posição muito saudável. Atrás dessa distinção há o conceito de mito, ou lenda, se preferir, ou saga. E a ideia é a seguinte: não importa se isso aconteceu de verdade ou não, mas ainda contém uma verdade para nos ensinar. Estão me entendendo? Agora, claro que na Bíblia há porções que são exatamente isso. As parábolas de Jesus são todas, tecnicamente, mitos. Não é importante se houve um filho pródigo de verdade ou não. O que importa ali é que a história tem uma verdade para nós. Estão me entendendo? E é bem claro que as parábolas de Jesus são dessa forma. Ele criou uma história para comunicar uma verdade. Mas quando começa a se dizer que toda a Bíblia é dessa forma, então você está pisando em território muito perigoso. Estão me entendendo? Então, quando você começa a dizer que as histórias da Bíblia, como essa história de Jericó, elas têm uma certa verdade, mas não creia que realmente aconteceram. São mitos que contêm verdades, não mentiras, verdades. Então, essa forma de pensamento está se propagando, virtualmente trata tudo que tem na Bíblia como parábolas. Estão me entendendo? Tudo não passa de lendas ou mitos inventadas para nos transmitir verdades morais e religiosas, algo como as fábulas de Esopo. Nenhuma de suas fábulas aconteceu de verdade, mas todas contêm uma verdade. Quem já leu já percebeu. Agora, isso começou a ser aplicado no século XIX ao livro de Gênesis. E começaram a dizer que Adão e Eva nunca realmente existiram. Aquilo é um mito, é uma história para comunicar uma verdade. E a verdade é que se você instrui alguém para não tocar em alguma coisa, vão querer tocá-la. E essa é a verdade em Gênesis 3. Estão entendendo? Eu não estou defendendo isso, apenas explicando para vocês o que tem acontecido. Então, primeiro começaram a considerar Adão e Eva como fábulas, ou parábolas. E que Adão era todos os homens. Não um homem em particular, mas todos os homens. E Éden era todos os lugares, não um lugar específico. Mas ali continha uma verdade para ser extraída. E para extrair essa verdade, você tem que desmistificar essa história. Tem que se livrar da narrativa e apenas focalizar na verdade. Bom, logo começaram a aplicar o conceito a outras partes, não é? Foi o próximo. O dilúvio nunca aconteceu, mas a história do dilúvio contém uma verdade moral ou religiosa para nós. E daí a Bíblia se tornou não um livro de história, mas um livro de valores. Esse é o termo da moda que estão usando hoje em dia. Contém valor, mas é valor moral e religiosa, não científica ou histórica. Aplicaram o mesmo conceito a Abraão, Isaque e Jacó. Depois, Jonas foi tratado como um mito, embora seja apresentado como um homem que viveu de fato com uma genealogia no livro de Reis. E agora estão aplicando isso ao próprio Novo Testamento. E hoje em dia, muitos líderes da igreja questionam se o nascimento virginal realmente aconteceu. Ou é apenas uma história com uma verdade. Sabem, é uma história que tem valor, mas não valor histórico. E finalmente aplicaram esse conceito à ressurreição de Jesus Cristo.
E há bispos pregando que não importa se os ossos de Jesus estão apodrecendo no Oriente Médio, isso não afeta a história da ressurreição. E a história contém a verdade que a influência de Jesus continuou após a sua morte. Agora, esse conceito foi aplicado especialmente ao livro de Josué e à história de Jericó. E todo esse conceito foi desenvolvido, foi tornar a Bíblia aceitável numa era científica, porque assim conseguiam explicar os milagres como sendo meras histórias e não como eventos reais. Essa é a real motivação de tudo isso. Bom, o que há de errado nisso? Porque o livro de Josué está cheio daquilo que numa era científica seria taxado de impossível. E as muralhas de Jericó não são o problema maior. O problema maior é o sol e a lua, ficando parados por um dia inteiro. E se não foram eles que pararam, e sim a terra que parou de revolver, então por que todos os habitantes não foram jogados para o espaço? Quando a terra parou abruptamente. Portanto, dizem que isso não passa de um mito. E a verdade nessa história é que Deus quer nos ajudar a ganhar nossas batalhas. Mas não existe nenhuma verdade histórica ou científica. Espero ter dito o suficiente para explicar esse conceito. Está muito difundido. Bom, aqui no livro de Josué nós temos rios secando e muralhas caindo e o sol e a lua parando. Como explicar isso numa era científica? Bom, vamos dizer por um momento que não passam de ficção, que são mitos ou lendas. Vamos então eliminá-los, vamos desmitificar o livro. O que sobra? Se você eliminar os milagres de todos os livros da Bíblia, o que lhe resta é uma história puramente humana. É melhor estudar a história do antigo Tibete. Com certeza achará valor ali. Mas estou falando sério, se você eliminar a parte miraculosa de dizer isso é ridículo, não poderia ter acontecido, na verdade está eliminando a parte de Deus na história. E o que lhe sobra, então, é a parte humana. E o que adianta estudar uma história humana de 3.000 anos atrás? Eu não vejo porquê disso. Eu poderia estar aqui falando sobre a cultura chinesa, no reinado Ding, ou sei lá como é que chama. Sabem por que é totalmente irrelevante? Porque, na verdade, o miraculoso é absolutamente fundamental. A história da Bíblia é tão fundamental que, se eliminá-lo, não sobra nada que vale a pena estudarmos. Agora vamos levar isso um pouco mais adiante. Josué nos apresenta pessoas verdadeiras, em lugares verdadeiros. Por exemplo, o Rio Jordão é um lugar verdadeiro, você pode ir lá visitá-lo. Já batizei pessoas nele. Jericó é um lugar verdadeiro, já estive lá nas suas ruínas. Jerusalém é um lugar verdadeiro, você pode ir lá andar nas suas ruas. E os povos, os cananeus eram povos verdadeiros, a arqueologia já demonstrou isso. Os israelitas são reais, seus descendentes ainda estão conosco. Além do mais, o livro de Josué foi escrito por pessoas que eram testemunhas oculares. É escrito na primeira pessoa do plural. Nós marchamos ao redor de Jericó. Essa é uma afirmação direta de pessoas que disseram, nós estivemos lá. Nós vimos o que aconteceu. Porque achamos que um estudioso no século XX, depois de Cristo, sabe mais sobre o que aconteceu do que alguém que realmente esteve lá. É uma conclusão muito estranha, baseada em preconceito completo. Então, o livro de Josué diz ser um relato dos eventos escrito quando aconteceram. E uma frase que aparece frequentemente no livro é "e está lá até o dia de hoje". As pessoas podiam ir lá verificar a veracidade dos registros. Agora, dizer que tudo isso é mito é uma atitude arrogante e pretensiosa, a não ser que tenha evidências fortes. Além do mais, a arqueologia tem confirmado uma boa parte dos relatos de Josué. Falarei mais sobre a arqueologia de Jericó daqui a pouco. Mas também conquistaram outras cidades, cidades como Azor e como Laquish, e muitas outras cidades. E a arqueologia tem estudado essas cidades e o que eles têm descoberto, que ao longo de um período de 50 anos, a cultura inteira de todas aquelas cidades mudou radicalmente, adotando um estilo de vida muito mais simples.
Eram cidades muito sofisticadas, eram cidades muito afluentes e ricas, com toda uma cultura. Mas no espaço de 50 anos, todas essas cidades foram totalmente destruídas, surgindo uma nova cidade ali, com uma cultura muito diferente. É uma descoberta impressionante que a arqueologia fez ali. E a data daquela mudança encaixa-se perfeitamente com os relatos de Josué sobre como eles tomaram posse daquelas cidades no período de 50 anos. Agora, quero deixar bem claro que a arqueologia não consegue provar um milagre, porque só pode examinar os resultados de um milagre. Não estiveram lá para ver o que aconteceu na época. A arqueologia consegue descobrir muralhas caídas, mas não sabe provar quem as derrubou. Para explicar isso, teríamos que dizer que foi uma coincidência total e caíram exatamente na hora certa, ou temos que dizer não tem nada a ver com acaso, e que Deus estava ali operando naquela hora. E para Deus, derrubar uma muralha é nada. Absolutamente nada. Agora, existem paralelos para alguns dos eventos em Josué. Por exemplo, o rio Jordão regularmente fica seco na época das cheias. Parece contraditório? Vou lhes dizer como acontece. É um livro cheio de zigue-zagues. Ao descer pelo Vale do Jordão, e durante as cheias, esses zigue-zagues minam algumas das margens, nas curvas. E, frequentemente, até o dia de hoje, quando mina uma das ribanceiras grandes, a ribanceira desmorona, represando a corrente temporariamente. E depois a água sobe e passa por cima daquela represa. Mas o rio fica parado por 4 ou 5 horas. E esse fenômeno não aconteceu apenas uma vez, mas várias vezes. Além do mais, prédios grandes desmoronam. Não sei quantas catedrais na Inglaterra já perderam suas torres ou seus pináculos dessa forma. De repente entraram em colapso. Agora, não estou querendo dizer que os milagres não aconteceram, mas estou dizendo, não são eventos isolados. O que é significativo sobre eles do livro de Josué é que aconteceram no minuto exato que Deus disse que aconteceriam. E aconteceram quando o povo precisava deles. Então ainda há problemas, mesmo se conseguir explicá-los em termos bem naturais. O coração da questão é, Deus estava envolvido ou não? E ao remover os eventos sobrenaturais, você remove a atividade divina. E a Bíblia se torna reduzida à atividade humana. E se torna igual a qualquer outro livro de história, com a mesma relevância hoje da China antiga. Sabem, a Bíblia não é a história de Israel. Muitos fatos estão faltando. Não é uma história completa de Israel. Josué cobre 40 anos, mas a maioria do que aconteceu naqueles 40 anos não foi registrado. E a queda de Jericó enche quase 3 capítulos. Como a história de Israel está completamente fora de proporção, na verdade, é a história do Deus de Israel. A Bíblia não é a história do que Israel fez, mas é a história do que o Deus de Israel fez. E ao eliminar o que ele fez, você elimina quase tudo, porque o motivo por que certas coisas enchem vários capítulos e outras coisas nenhum capítulo é que quando Deus estava fazendo algo, recebia muita atenção. Quando Deus não estava ativo, nenhuma atenção. Esse é o critério da nossa Bíblia, porque qualquer história é uma seleção de eventos, segundo o que o historiador acha importante ou relevante. E os historiadores da Bíblia dizem as únicas coisas importantes da nossa história são o que Deus fez. Porque não é apenas a história do Deus de Israel, mas é a história de Deus e Israel. É a história de seu relacionamento de aliança. É a história de sua convivência e os problemas desse relacionamento. E como Deus reagia ao que eles faziam. Portanto, é a história de Deus e Israel. O que ele fez e o que ele disse. Ele é o herói desse drama. Quero fazer isso bem claro. Se Deus não tivesse intervido em seu favor, nunca teriam entrado na Terra Prometida. É tão simples assim. Porque, humanamente falando, era impossível de se fazer. Um bando de ex-escravos sem qualquer treinamento militar invadirem e conquistarem uma terra bem fortificada e substituir uma cultura que era muito superior à deles em termos humanísticos. Era impossível. Portanto, ao eliminar o sobrenatural, você elimina Deus. E lhe sobra nada. Do que nós chamamos a história da Bíblia, não é a história de Israel. Com certeza fizeram muitas coisas que não foram registradas aqui.
Podemos expressar assim: a aliança no Sinai era como um casamento. O noivado começou com Abraão. Foi quando Deus se tornou noivo com esse povo. E no Sinai eles se casaram. Os demais anos em Sinai eram a lua de mel, que demorou bem mais do que intencionara. Mas a noiva não estava pronta para cuidar do lar ainda. Então a lua de mel demorou bem mais tempo. Mas em Josué começa o casamento. Voltaram da lua de mel agora. Estão construindo o lar agora, Deus e Israel. O lugar onde ele quer morar junto com seu povo. O lugar de sua escolha. Agora, o casamento deu certo ou não? Essa é a questão. E infelizmente não foi muito bem. Mas como Deus odeia o divórcio, jamais abriu mão deles. Essa é a beleza. Se recusou a divorciá-los. Razões não lhe faltavam. Então temos a história triste de um casamento que não deu certo. Mas a culpa era totalmente da esposa. Deus constantemente chamava Israel, minha esposa. Sou seu marido. E quando ela foi servir outros deuses, ele disse, agora você se tornou uma adúltera e até uma prostituta. Mas expressava tudo em termos de casamento, através de todo o Antigo Testamento. O que aconteceu no Sinai foi uma cerimônia de casamento. Mas a cerimônia é uma coisa. Casamento é outra história. Construir o casamento depois da lua de mel, essa é a verdadeira tarefa a se enfrentar. E aqui eles fracassaram. Muito bem, agora nós vamos olhar o formato do livro. Sempre vejo que ajuda a olharmos o formato geral do livro, a sua estrutura, o esboço. Uma vez que enxergamos isso, as outras partes se encaixam. Infelizmente, lemos a Bíblia pouco a pouco. Imagine só ler um romance de Agatha Christie 10 vezes por vez, uma vez por semana. Tenta imaginar. Sabe, ao chegar ao capítulo 8, teria esquecido o que aconteceu no capítulo 1. Mas nós lemos a Bíblia dessa forma. É uma loucura tratar esse livro assim. O melhor jeito de ler a Bíblia é ler um livro inteiro numa sentada. Por isso estou gravando esses vídeos, para que vejam o livro. O sentido de cada frase em um livro se baseia no livro. Esse é o contexto de cada texto. E um texto sem contexto é um pretexto. E se entendeu isso, entenderá qualquer coisa que eu lhes disser. Vejamos o esboço de Josué agora. É um sanduíche de 3 partes. 2 fatias finas de pão e muito recheio no meio. Temos o capítulo 1 e depois capítulos 23 e 24. São as fatias de pão do sanduíche. E tratam da vida desse homem, Josué. Aqui é como um prólogo, quando é comissionado por Deus, e o epílogo é seu sermão final, sua morte e sepultamento. Portanto, esse livro cobre a vida de Josué, de seus 80 anos até a idade de 120, 40 anos. É bem interessante que é exatamente o mesmo período da vida de Moisés, que temos em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, dos 80 aos 120, 40 anos. Portanto, esses 2 homens tiveram o mesmo período de liderança, com uma diferença. Moisés era um legislador, além de líder. Josué era apenas um líder. Não havia mais legislação. Aqui no meio, capítulos 2 a 22 é um relato simples de como conquistaram a terra, que Deus lhes prometera, apesar do fato que já estava ocupada. Capítulos 2 a 5 falam sobre entrando na terra, como atravessaram o Jordão e entraram na terra prometida, pela primeira vez. Um fato bem interessante é o seguinte: no dia que atravessaram o Jordão, o que é isso? Foi cortado. O maná parou, e pela primeira vez comeram frutas e granola, uma refeição decente e interessante. Assim que atravessaram o Jordão, Deus não os alimentou mais. Vão alimentar-se a si mesmo, ele disse. Mas lhes deram uma terra manando leite e mel. Então aqui eles entram, capítulos 2 a 5, capítulos 6 a 12 fala sobre como conquistaram a terra. E a estratégia é magnífica. Tem que se dividir para conquistar.
Então Josué enfiou uma cunha bem no meio da terra prometida. E uma vez que ele dividiu as tropas inimigas em duas metades, para não se ajuntarem contra ele, daí ele limpou o norte e depois ele limpou o sul. Estratégia brilhante. E foi Deus quem lhe mostrou isso. Então ele conquistou o centro primeiro, depois o sul. Depois o sul, depois o norte. Achei que tivesse errado a ordem. Depois do capítulo 12, temos uma lista de 24 reis que Josué derrotou. Agora, esses reis não reinavam sobre um império, mas qualquer líder de uma tribo seria um rei, como o sheik hoje em dia. Mas ele derrotou esses 24 reis. Depois, ele teve a tarefa de dividir a terra entre as 12 tribos conquistadores. Então, nós temos 3 partes simples do meio de Josué, entrando na terra, conquistando-a e depois repartindo a terra. Foi aí que tiveram uma loteria nacional. Falarei disso depois. Não, é verdade. Fizeram uma loteria nacional para dividir a terra. A loteria é bíblica. Até o dia de Pentecoste. Daí se tornou errada. E com certeza sabem por quê. Mas lembre-se, escolheram o substituto de Judas Iscariote por loteria. Mas não fizeram isso porque estavam dependendo da sorte. Depois eu explico o porquê. Mas dividir a terra através de loteria. Bom, aqui temos o formato do livro de Josué. É um sanduíche, seu chamado e comissão, que vieram tanto de Deus e do povo. Esse é um ponto muito interessante. Depois ele os introduziu na terra para conquistá-la e a dividiu corretamente entre as 12 tribos. E depois ele pregou um sermão final, um sermão magnífico. Escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Uma mensagem tremenda. Sempre lembramos das palavras de um homem moribundo. Essas eram suas últimas palavras. E depois ele faleceu. Bom, esse é o formato. Agora vamos olhar algumas coisas com maiores detalhes. Uma estrutura muito simples e um esboço muito óbvio. Preciso observar que, infelizmente, as divisões de capítulo nas nossas Bíblias em português frequentemente estão no lugar errado. Gostaria de tê-lo feito. Mas, na verdade, creio honestamente que nunca deveria ter sido feito. Creio firmemente que a Bíblia nunca deveria ter tido capítulos numerados e nem versículos numerados. Daí teríamos que conhecer a Bíblia. Mas hoje somos pessoas de textos. Como se Deus tivesse nos dado um monte de versículos individuais que podemos citar para apoiar qualquer coisa que queremos provar. E a Bíblia se tornou uma fonte de textos comprobatórios. Pode-se comprovar qualquer coisa pela Bíblia. Consigo provar o ateísmo pela Bíblia. Há um versículo que diz: não há Deus. Está nos Salmos. O texto completo diz, o tolo diz em seu coração que não há Deus, mas as palavras estão lá. Não há Deus. Pode-se provar qualquer coisa pela Bíblia, com textos individuais. Mas há um contexto. Deus nos deu uma biblioteca de livros. Não nos deu um livro só, mas uma biblioteca de livros. E cada livro tem caráter próprio. E precisamos estudar o livro como um todo, se realmente queremos entender a mensagem da Bíblia. Então, primeiro vamos olhar a sua comissão. Tinha 80 anos e o chamado veio para ele de 2 direções. Acho isso importante. Creio que precisamos de um chamado duplo se vamos permanecer fiéis ao Senhor. Precisamos de um chamado de Deus e um chamado do povo de Deus. E se o chamado realmente vem de Deus, o povo de Deus irá reconhecê-lo e confirmá-lo. Quantas pessoas dizem, Deus me mandou fazer isso, mas nunca foi confirmado pelo povo de Deus? Outras pessoas são forçadas pelo povo de Deus a fazerem a obra do Senhor, mas não têm o chamado de Deus. Mas, quando se tem ambos, eu agora estou no ministério que me leva a viajar o mundo inteiro. Não é o que eu teria escolhido, mas recebi um chamado direto de Deus através de uma palavra profética. E depois conferi com os presbíteros, e estes pesaram a palavra em seus corações e disseram, é de Deus. E isso me deu segurança. Eu faço isso sabendo que há uma confirmação dupla. Deus e seu povo. Procurem o chamado duplo. Portanto, Josué foi chamado por Deus. Diz aqui, Deus lhe disse, Moisés meu servo morreu. Josué sabia disso. Mas Deus lhe disse, Moisés morreu. Agora é você. E disse, jamais te deixarei ou abandonarei. Essa é a promessa. Moisés os tirou do Egito. Tu os levarás a Canaã.
E essas duas tarefas são muito importantes. E disse, tu prosperarás e serás bem-sucedido. Não estava dizendo que ficaria rico. A palavra prosperidade tem sido mal interpretada na Bíblia. Não significa riqueza. Mas há um evangelho de prosperidade que tem fascinado muitas pessoas. Mas prosperar, ser próspero, significa cumprir aquilo que se propõe a fazer. É uma promessa maravilhosa. Que o povo de Deus prospere. Isso não quer dizer ficar rico, mas que consigam fazer aquilo que propuseram a fazer pelo Senhor. E Deus disse, tem duas coisas que são muito importantes. Número 1, seu estado de espírito. Quando se entra em batalha, a tática é importante, a estratégia é importante, mas o que vai ganhar a batalha é a força moral. O que mudou a Segunda Guerra Mundial foi General Montgomery. Ele se tornou intolerável na vitória. Como disse Winston Churchill, ele era invencível na batalha, mas intolerável na vitória, ou algo assim. Mas isso não vem ao caso. A batalha de Al Alamein, no norte da África, com sua vozinha chata, vamos vencer aquele tal de Rommel. Vamos ganhar essa batalha. E a sua voz encheu seu exército com uma nova força moral lá no deserto, na Segunda Guerra Mundial. E foi a virada da guerra. E foi baseado em força moral. E foi por isso, Deus disse a Josué, sua liderança vai depender de força moral. Seja forte e corajoso. Você precisa ter coragem, diga, vamos vencer. E a sua coragem vai levar o povo a conquistar a vitória. Um ponto muito importante. Mas o segundo ponto importante é moralidade. E ele disse, Josué, você precisa guardar os meus estatutos e obedecer às minhas leis. Força moral e moralidade. As duas coisas que o Senhor Deus requer de um líder. Interessantes, não? Bem, Josué foi e disse ao povo, eu agora sou o líder, Moisés morreu. E sabe o que o povo lhe disse? Disseram ser forte e corajoso. E o povo repetiu as mesmas palavras que o Senhor lhe dissera em particular. Que confirmação maravilhosa ao seu chamado. O povo lhe disse isso. E você pode até achar engraçado, mas lhe disseram, assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Alguns de vocês estão rindo, mas não deveriam rir disso. Porque foram obedientes. Essa é a nova geração, lembram-se? A geração anterior não fora obediente a Moisés, mas esses eram jovens, essa era uma geração totalmente nova. E já haviam conquistado a terra de Moabe e Amon, em obediência a Moisés, sabem? Então não eram tão desobedientes quanto vocês pensaram quando eu li aquilo. Estavam sendo sinceros, disseram, obedecemos a Moisés e agora vamos obedecer a você. Somente seja forte e corajoso. Não queremos um líder que seja um fracote, que tenha dúvidas sobre suas campanhas. Que o Senhor esteja com você como ele foi com Moisés, eles disseram. E agora estamos no coração desse livro. E ele os guiou. Entraram, dividiram e conquistaram a terra. Tudo relacionado com a terra. A terra. A terra. Esse é o tema dominante do livro inteiro. Agora o Jordão era uma barreira. Estava transbordando e com 6 metros de profundidade. Não existiam pontes. E os vales estavam bem submersos nessa época do ano. Era a época das chuvas, a época das cheias. A primeira coisa que ele fez, antes de entrar na terra, é enviar 2 espiões. Dessa vez não foram 12. Apenas 2. Talvez se lembrando que apenas 2 espias voltaram com um bom relatório, mas enviou apenas 2, não 12. Agora, fé é uma coisa, imprudência é outra. Jesus disse que deveríamos nos assentar e calcular o custo antes de irmos à guerra. É uma coisa sábia acessar a situação e ver o que estamos enfrentando. Imprudência não é fé e há uma linha muito fina que divide essas duas atitudes. Algumas pessoas que dizem estar agindo pela fé, na verdade são imprudentes, ainda não pensaram em todos os detalhes, não sabem o que estão enfrentando. E isso não é fé. A fé não é cega. Fé avalia a situação, envia espias lá e descubra qual a situação que vamos enfrentar. E o mais importante, ele não queria um relatório sobre a sua força militar, mas na sua força moral. Como está seu estado de espírito? Agora que sabe que estamos vindo.
E os espias acharam abrigo num bordel, com uma prostituta chamada Raabe. E ela se tornou ancestral de Jesus. A história mais incrível. Uma prostituta. Ela os abrigou, os escondeu. E os habitantes da cidade ouviram que espias haviam vindo. E vieram à sua procura, e então ela os escondeu sob palha lá no telhado. E quando os homens se foram, ela os enviou ao oeste. Ela disse, não voltem ao rio, estarão lá lhes procurando. Ela disse, vão mais ao oeste, para os montes, e depois de alguns dias podem voltar. Salvou suas vidas. Por que ela fez isso? Ela disse, porque eu creio no vosso Deus. Ele vos dará essa terra. Quero estar ao vosso lado. Isso é fé. E fé incrível. E como resultado, ela é apontada no Novo Testamento por 2 dos escritores do Novo Testamento como exemplo maravilhoso de fé. Não era uma boa mulher, mas era uma mulher de fé. E Deus consegue fazer mais com uma mulher má que tem fé do que uma boa mulher que não tem nenhuma fé. Às vezes nos esquecemos disso. Então encontraram a prostituta que os escondeu e salvou suas vidas, e eles se recordaram do sangue do Cordeiro Pascual e disseram, pendure algo vermelho da sua janela e será protegida. Você escapará ilesa. Não é interessante? Então ela pendurou algo que parecia sangue da sua janela, uma corda escarlate. E, consequentemente, a sua casa foi a única que não caiu. Bom, isso é o que aconteceu antes. E o que aconteceu durante a travessia do rio? Bom, o Rio Jordão secou-se. E isso aconteceu no exato momento em que os pés dos sacerdotes pisaram na água. Sim, mais acima no rio, a ribanceira desmoronou e represou o rio temporariamente. Mas como isso foi acontecer naquela hora exata? Sabe, tem tantas coincidências na Bíblia que estatisticamente é impossível. É impossível. As probabilidades são altas demais. Então o povo conseguiu atravessar em terra praticamente seca, enquanto que os espias anteriormente tiveram que atravessar a nado. O que realmente estava acontecendo? Esta geração nunca vira a travessia do Mar Vermelho. Então Deus fez isso de novo para eles. Que lindo! Ouviram contar do Mar Vermelho? Mas será que realmente criam que Deus tinha o poder de fazer tais milagres? Era uma geração totalmente nova. Mas agora sabem que o Deus de seus pais está com eles também. Creio que foi por isso que aconteceu. Uma repetição do Mar Vermelho para a nova geração. Bom, acho que o tempo para essa palestra acabou-se, então vamos parar aqui e temos muito mais para cobrir nas próximas palestras. Então, ao voltarem, continuaremos a história de Josué.